Gente, vamos continuar. Eu havia parado, né? A leitura de, de Mauro Mota. E a gente aqui vai continuar para a gente passar pelas modas e modos do Recife, de Pernambuco, né? Então, Mauro Mota, ele nasceu, minha gente, no Recife, mas ele se criou em Nazaré da Mata, né? Mas ele nasceu aqui no Recife, embora a família fosse de lá. Nós lemos, né, a última crônica que nós lemos foi o retrato. Nós lemos o retrato no Recife, né? Nós vamos agora ler a crônica que dá título a esse livro, Modas e Modos. Vestidos, chapéus, pentes, espartilhos e fraques, pensamentos nos leques e flor no peito, piolhos e percevejos, ataques histéricos e cromos de Natal, os pregões e o cinturão elétrico. É homenagem aí, né, à sapataria La Passos, que ainda sobrevive nesse Recife moderno e todo quebrado. Vamos lá. Muito da história social de Pernambuco encontra-se nas coleções de 150 anos do Diário de Pernambuco. Abra-se a de 1852. O cronista, que se assinava o católico marianista, escreve sobre a origem do culto à Virgem Maria. Diz que os exercícios marianos foram introduzidos no Recife há 6 anos pelos missionários capuchinhos e que agora, abre aspas, são praticados em 7 igrejas dos 3 bairros e em algumas capelas dos subúrbios, bem como na cidade de Olinda, em Igaraçu, em Goiânia, em Paudalho, em Limoeiro, em Bom Jardim e em muitas outras paróquias desta província. Fecha aspas. Repitam-se algumas palavras do católico marianista. Abre aspas novamente. A prodigiosa influência que esses devotíssimos exercícios têm exercido sobre a reforma da vida e costumes em avultadíssimo número de fiéis que constantemente a eles têm recorrido em todos os anos, o atestam, além da frequência dos santos sacramentos, também a modéstia, a compostura e a decência que as pessoas do devoto sexo têm adotado no seu modo de vestir, em cumprimento de um protesto de filiação e de devoção à Nossa Senhora. Seguem-se referências ao comportamento nas igrejas dessas pessoas do, entre aspas, pessoas do devoto sexo. Abre aspas novamente. Assim, já hoje, quem entra em nossos templos pode bem distinguir quais as fervorosas devotas de Maria Santíssima, que modestamente vestidas e usando de alvíssimo lenço que lhe cobre a cabeça e o colo, fazendo até realçar-lhe a formosura, cumprem fielmente a doutrina que os apóstolos São Paulo e São Pedro tanto recomendavam às fiéis matronas do seu século. Mas nem todas eram fiéis matronas. O cronista mostrava-se zangado com as obstinadas afrancesadas que, pela nudez dos braços, do colo e peito, trazendo o transparente ló pendente de um entrançado cabelo coroado de fingidas flores, levam ao interior do santuário mais escandalosa profanação do que edificação. Abre aspas, faz-se vestidos para casamentos, bailes e passeios, manteletes, casacas a Luís XV, fechus e toucados de influência francesa, fecham aspas. Este é um anúncio de 1860. Olha o anúncio das lojas aqui no Recife. Faz-se vestidos para casamentos, bailes e passeios, manteletes, casacas a Luís XV, fechus e toucados de influência francesa. Anúncio, né, de 1860. Reafirma a opção da mulher recifense vestir-se a europeia para sair ou ficar em casa, vendo a rua através dos muxarabis.
A coisa variava quanto aos chapéus que podiam ser de linho da China, leves e frescos, andaluzes, franceses, pretos ou de veludo azul. Nas formas Beatriz, Eugênia, Tudor, de palha da Itália, acompanhado de competente véu de seda, copa alta, a canotier, de crepe e filó. Além dos chapéus, os turbantes, de veludo e com franjas douradas ao gosto de Paris. Os enfeites para a cabeça Maria Pia, roxos, cor de bonina, azulzinhos, enfeitados com moedinhas douradas, e lantejoulas para coques e toda a cabeça. Ainda no território da cabeça, perucas, bandóis e respectivos enchimentos, tranças, frisados, lavagens. Bom anúncio de Jaime Cabeleireiro. Não mais cabelos brancos. Gabinetes reservados para fingir. E os pentes? Dourados, prateados e de filigranas, de tartaruga, de atar o cabelo, de alisar, pentes para regaço, para tirar piolho, crescentes para coques, etc. E os chales e echarpes? Usavam-se de seda e de palha do Amazonas, de merinó, de touquim, de veludo, bordados a seda, estampados, chales pretos de Paris, franceses de filó preto, de gaze de seda, de tamatara e de gosto chinês, de Moçambique, brancos de renda, chales da Índia, de renda francesa e de guipura, etc. Os cintos eram enfeitados de veludos a Luís XV, de fivelas de aço polido e lapidadas, dourados para senhoras e meninas. Para bailes e teatros, ricos cintos dourados com fivelas também, e com pontas caindo sobre os vestidos, de palha, de galão dourado e prateado. Mais, cintos para senhoras e meninas, de couro e veludo enfeitados com a competente bolsa, como se está usando em Paris. E ainda os cintos a Castellani. Sobre os cintos, há este anúncio também de 1º de julho de 1868, da Nova Esperança, da loja. Cintos a Castellani, como são as coisas? Até há pouco os cintos de fita ocupavam a atenção de muita gente. Cintos a Castellani, como são as coisas? Até há pouco os cintos de fita ocupavam a atenção de muita gente. Apareceram fitas de 1000 cores e qualidades, fivelas ou carrancas de outras tantas. Eram de direção tamanhas, a ponto mesmo de tornar-se um perfeito martírio para o estômago. Não obstante, dizia-se, é a moda. E durou tanto a tal moda que já ia caindo no ridículo, tendo deixado, parece, a maior parte das excelentíssimas bastante nauseadas a respeito. A maior parte das excelentíssimas bastante nauseadas a respeito. Quando de novo apareceram os mimosos cintos a Castellani, são os verdadeiros cintos, tem um tecido mais delicado possível, sendo todos franjados e guarnecidos de finas contas. Finalmente, vende-se os fascinadores cintos a Castellani, necessariamente comprar-se-á. Isto na Rua do Queimado, número 21, na Nova Esperança. Tudo isso aqui é o anúncio da loja Nova Esperança. É um parágrafo o anúncio. Meias havia para mulheres, as francesas de fino tecido, as de lã vegetal, as de borracha, talvez para deter varizes, as finas para as senhoras gordas, isto é, de pernas grossas. E os sapatos, botinas francesas de verniz com franja, fitas e fivelas, de cetim branco para casamentos e bailes, borzeguim de marroquim dourado para os bailes com fechos de cordel e cano até quase os joelhos, de marroquim dourado, os dinantes. Para atenuar essa europeização nos pés, anunciava-se calçado nacional da fábrica de José Vicente Godinho e companhia, na Rua do Jardim, 19, sapatos americanos e brasileiros de bezerro. Os troncos femininos só transitavam nas ruas e nas festas encarcerados nos espartilhos, as mãos nas luvas de seda, fio de Escócia, retróis, de pelica atacados a 2 botões, como se usa em Paris, ou de Jouvin. Na Rua Nova, manteve-se até cerca de 1920 a Casa das Luvas, de Madame Girard.
As mãos femininas ainda agitavam os leques de vários estilos, sobre os quais prevaleceu, até o começo deste século, a moda complementar de escrever versos e pensamentos. Sobre um deles, hoje, peça de museu, recorta-se o capricho da letra e das letras de Arthur Orlando. Abre aspas, o de que mais delicado, de mais mimoso, de mais poético se poderia escrever neste leque, encantador como asa de anjo, senão o nome da adorável possuidora, o nome de Maria Fragoso, fecha aspas. Entre os lenços de linho pretos de cetim de Macau, de seda, roxos de gorgorão preto, situavam-se os muito finos, próprios para rapé. Este pormenor causa hoje perplexidade. Mas no antigo Recife, o rapé fazia parte dos hábitos da elegância feminina. Próprios para rapé, tá vendo? O rapé fazia parte dos hábitos da elegância feminina, já pensou? Não era somente distração das avós. As jovens senhoras, mesmo durante as recepções, introduziam-no nas narinas. Havia uma arte de retirá-lo das caixinhas de madrepérola, de prata e até de ouro. Havia outra arte, a do espirro. Já antes da década de 60, o padre Lopes Gama reagia contra os excessos da moda. Contra as mangas dos vestidos, abre aspas. Começaram por mangas de presunto, isto é, com o talhe e molde da perna de porco. Contra as mangas de gigot, que em francês significa quarto traseiro de carneiro. As de gaiata de fole. Escrevia que, abre aspas, é objeto de mofa ver uma senhora armada com um desses pentões, quando há 2 anos eram eles objeto da maior estima do belo sexo e reputava-se eminentemente desprezível aquela infeliz que não possuísse a sua basílica de tartaruga. De que jeito andavam os homens na segunda metade do século passado, no caso, século XIX, que esse livro foi escrito no século XX? Vestidos é certo, e de modo a configurar a moda masculina até quase 1920. Olha só quanta coisa, minha gente. Leia-se Minha Formação no Recife, de Gilberto Amado. Transitam nesse livro o próprio autor, estudante à maneira dos colegas, de camisa de peito duro, engomado e punhos também duros, tubos enormes, colarinhos, ultra duros, altíssimos. O senador Rosi Silva, de barba nazarena, cartola, fraque e bengala. Laurindo Leão, professor da Faculdade de Direito, de fraque e calças brancas. Já uma concessão, quando nesse tempo só se vestia casimira grossa. E entre 10 homens de boa situação no Recife, o mesmo acontecia em outra cidade do Nordeste, 8 usavam cartola e todos usavam fraque. Tá vendo aí, ó? Entre 10 homens de boa situação no Recife. Ninguém saía de casa de cabeça descoberta. Todo mundo, pode ser se dizia, né? Vai chegar um tempo que vai ter muita cabeça para pouco chapéu. Então ele diz aqui, ó, ninguém saía de casa de cabeça descoberta. Todos podiam unir a fala ao gesto de aplauso diante de alguém que o merecesse. É de tirar-se o chapéu. Os chapéus marcantes da saudação dos cumprimentos, do toque leve na aba, as cortesias de muitos graus, com eles na mão. Na maioria importados. Isso no século XIX. Eram de feltro, ao gosto de Paris, de castor, do Chile, andaluzes, de palha. No mesmo tempo surge a indústria chapeleira pernambucana. Anuncia-se a nova fábrica de chapéus para homens, senhoras e meninos, de Manuel Moreira de Souza. A gente tinha chapéu até para menino. Quanto aos sapatos masculinos, José Vicente Godinho e companhia fabricava-os na rua Jardim 19, com aviamentos estrangeiros, solas, couros e formas. Estrangeiros usavam-se os sapatões ingleses, os procedentes de Havre, os de Gáspia alta de borracha, os de Charlotte, os espanhóis de lustre
as botas prussianas. Para comunicar modas e modos, nada melhor do que os romances. Abra-se, por exemplo, A Normalista, de Adolfo Caminha. Fixa toda uma sociedade, em parte prolongada até hoje, com os seus preconceitos e mexericos. Maria do Carmo, João da Mata e Zusa não morreram. Continua ainda com a ingenuidade, a submissão, a sem-vergonhice, a galantaria, o medo, os tabus. Eis alguns flagrantes do fim do século XIX tirados do livro. Víspora. Saltou de repente um rapazola de óculos, bigodinho fino, flor na botoeira do fraque de Casimira Clara. Usava pera e bigode ralo caindo sobre os beiços, tesos como fios de arame. Ouvia-se distintamente, como por um tubo acústico, a toada dos soldados rezando a Virgem da Conceição no quartel de linha. Que sujeito, ganhou o amanuense. Pensa ele que não tem mais do que enfronhar-se no fato de Casimira Clara com uma flor no peito. Teté, dizia ele em camisa de dormir, aconchegado a dona Terezinha, na larga cama de jacarandá, não achas que é um desaforo aquele patife vir à nossa casa para namorar? Sobre a cômoda, ao pé do oratório, ardia uma lamparina de azeite. Lembrava-se de papai quando chegava do roçado de camisa e ceroula. O José Pereira, da província, sempre muito bem vestido, pastinhas, monóculo. Ele de chambre e gorro, sentado na escrivaninha a fazer versos. Era Zusa, montado num azalão reluzente ao sol, de cauda paradas e arreios de prata. O estudante trajava flanela e meias botas de polimento. Chapéu castor desabado, uma grande rosa branca no peito, luva, rebenque, muito vistoso, com seus óculos de ouro e seu bigodinho retorcido para cima. Verdade, verdade, o loureiro não era um sujeito ignorante e pobre que lhe fizesse vergonha, mas não tinha certo aprumo, certa elegância no trajar. Aferrava-se à calça e ao colete branco, invariavelmente. Era o conselheiro, metido numa sobrecasaca muito comprida, cheio de atenções. O filho do coronel Souza Nunes passava uma vida regalada, usufruindo largamente a fortuna do pai avaliada em 100 contos de réis. Em casa, usava calças brancas, paletó de seda amarela e sapatos de entrada baixa com flores no rosto de lã. Apenas trocava o fraque por um paletó de brim branco. No Ceará, basta um rapaz ir 2 vezes à casa de uma moça para que se diga logo que o namoro está feito, que é um escândalo, e nós é que somos prejudicados. Ah, porque já não é mais moça, porque é uma sem-vergonha. É o que dizem. Dona Terezinha alardeou seu rico vestido de cetim. Os poetas de hoje usam fraque e gravatas de seda e polainas. Sua Excelência, senhor presidente da província, imediatamente assomou à porta da sala o ilustre personagem, mostrando a esplêndida dentadura no sorriso fidalgo, com o peito da camisa deslumbrante de alvura, colarinhos muito altos e tesos, gravata de seda cor de creme onde reluzia uma ferradura de ouro polido, bigodes torcidos imperiosamente. Trazia na botoeira do redingote claro. O Zusa gostava de roupas claras, uma flor microscópica. Daí certo autoritário, certa prosápia que ele afetava em toda parte, dizendo-se contemporâneo de Rocha Lima, amigo de Capistrano de Abreu. Certo aprumo pedante que não condizia com a sua velha sobrecasaca em diagonal, cujo estado incomodava de veras a alta sociedade cearense. O Castrinho sacou do bolso o paletó de alpaca, um calhamaço de tiras de papel gordurosas. Leia-se agora a contribuição do pernambucano Carneiro Vilela no romance A Emparedada da Rua Nova, com diversos usos no Recife entre 1860 e 1890. Aqui a gente acabou de ler, minha gente, trechos, né, da Normalista de Adolfo Caminha, falando de algumas modas e modos do final do do século XIX, né? Agora nós vamos ler, então, algumas contribuições do escritor Carneiro Vilela. E ele diz, ó, as coisas do Recife, entre esses 30 anos, né, 1860 a 1890, trajava paletó, saco de alpaca preta, calças de brim pardo e sapatões aracati, foi buscar chapéu que pusera sobre o piano, foi sentar sobre o sofá depois de acender o cigarro de palha que tirara de detrás da orelha. A grande fortuna de tio devia subir a 400 contos de réis em prédios e em espécie. Eram 9 horas e vinha chamar o senhor para almoçar. 9 horas. Vá alugar um cavalo imediatamente. O médico receitou remédio para o desmaio, sinapsismos e água sedativa. Disseram que ele era alemão herege e seu vigário não quis que o levassem para o cemitério e por isso o enterraram lá mesmo nas capoeiras. Era um colete de gorgorão preto trançado com pequenas florinhas encarnadas, de 4 botões, sem gola e com um vivo de seda vermelha.
as botinas de couro de lustro, gaspeadas de casimiro azul escuro. E Mário Sete, em Os Azevedos do Poço, o que é que ele traz para a gente? Vamos ver o que é que ele traz para a gente? Zumba viajava na marcha-bomba, escolhendo o carro-salão menos democrático e mais do gosto dos homens de respeito das senhoras. Entrando, botava a luneta de ouro pendente de um transilim de seda e punha-se a ler o jornal nas sessões comerciais, inteirando-se da chegada do vapor da Europa. Na estação de ponte de Uchoa, Joca, impecável sempre no trajo talhado à francesa, e a quem um criado de farda cinzenta com botões dourados trazia a bolsa de couro com monograma em destaque e o guarda-chuva de cabo de marfim. A lembrança atroz de um leque de plumas pretas que lhe arranhava o rosto numa noite do Clube Imperial. Ao descobrir o marido festejando dentro da própria Casa Grande, uma mulatinha em serviços de mucama, mandara vender a mulatinha a um senhor de engenho perverso da vizinhança, e ela passara a dormir no marquesão do quarto conjugal, ao lado do esposo, mas sem nunca mais lhe ter dado confiança. Os peitilhos gomados das camisas dos homens, pingados de brilhantes, contrastavam com o negro das casacas e dos claques, enquanto as senhoras seduziam pela seda dos vestidos, a malícia dos decotes, o colorido brilho dos diademas dos penteados. De madrugada, iam ao banho de mar com seus trajos de baeta azul com galões vermelhos. Um cabriolé parou à porta de Totonho Salles e com seu croisé preto e espelhante a cartola, o doutor Bernardo entrara. Aquela moça magrinha, de olhos pretos e vivos, o cabelo repartido em duas pastinhas sobre a testa, o corpo mal composto pela puberdade, cingido por um vestido modesto de jaqueta aberta ao peito para mostrar um bofe de setineta franzida, prolongando-se por uma golinha em recortes. Os azevedos tiravam as bacurinhas, despiam os fraques, trocando-os pelos paletós de alpaca, que dormiam murchos como morcegos no cabide da coluna. Então tem muito paletó de alpaca, né? Bem tecido, né? Não relaxava os fraques cor-de-rosa, as calças de fantasia, a flor no peito, a cartola cinzenta. Monsenhor Ramos, depois de um passeio vagaroso pelo bairro, no seu passo medido, dando a mão a beijar as beatas e crianças, vinha ao ponto de palestra habitual. Tinha um verdadeiro entusiasmo pela sua patente de guarda nacional. Ele próprio só se assinava nas faturas de charutos e cigarros comprados para sua tabacaria assim: Capitão Félix Demétrio de Barbalho Nunes. Bembena e Teodora tinham ido visitá-la depois de mandar de presente umas fatias de pão de ló torrado, muito próprias para a dieta das paridas. Olha aí, pão de ló torrado para as paridas. Ele coloca assim, dessa forma, né, os tópicos dessas modas e modos do Recife. E do século XIX no Brasil também, né? É que ele trata também de a normalista. E ele continua: no berço, o meninão com seu coeiro de flanela creme bordado, a sotache vermelho, a touquinha de rendas, as mãozinhas no peito. Joaquim, uma velha gorda, bonachona, contadora de histórias. Não dispensava as matinês brancas engomadas, com efeitos de rendas da terra e um jasminzinho nos cabelos em grossa trança, enrolada feito uma corda. Totônio fora de chambre, com um castiçal na mão, abria a janela. O boleeiro tirou a berlinda da cocheira, atrelou-lhe a parelha de cavalos e vestiu logo a farda azul com botões dourados. Dona Naninha veio de cara pintada, reparou? Não se dá o respeito. Uma mocinha no balcão dava o que falar, exposta a afoitezas de homem. Mamãe ficou furiosa no Apolo, porque apareceu em cena uma atriz com a saia pelos joelhos. Outra moda e outro modo vieram do piano alemão, substituindo o inglês. Exerceu aqui quase um domínio antes do rádio e da televisão, não só no Recife, também em outras cidades, entre a burguesia açucareira e as classes médias. Era o máximo. Dirigia as reuniões sociais, as tertúlias, os recitativos, os namoros. Substituía a qualificação hoje constante nas fichas de recenseamento, prendas domésticas. A moça toca piano. E isso credenciava para casamento com o bacharel, filho do usineiro ou do chefe da poderosa firma.
A instrução das granfinas media-se pelo aprendizagem de pintura, francês e piano. A instrução das granfinas media-se pelo aprendizado de pintura, francês e piano. Com o piano vieram os grandes compositores europeus, vieram as valsas vienenses. O fastígio ou a decadência da família refletia-se na compra ou na venda do piano. Os anúncios de jornal muito comunicam nesse sentido. A sala do piano representava a parte nobre da casa. Em volta do piano, ou ouvindo-o das esquinas, os amorosos soltavam-se. Um deles, o estudante de direito Mendonça Júnior, com seus versos. Negro, como luta o teu piano, que ri mostrando a dentadura do teclado, é um escravo autêntico africano de dentes brancos como cortinado. Um escravo bom, um negro paciente, que ouve as tuas queixas e escuta os teus lamentos, que nunca se revolta e canta docemente, se vibras-lhes o chicote plástico dos dedos. Aspectos menores. A criação de dois tipos profissionais, o carregador e o afinador de piano. Os afinadores tinham oficinas ou eram mesmo ambulantes, com as suas caixas de instrumentos e já com os ouvidos afinados para os danos causados pelas meninas aos pianos na fase do aprendizado. Os carregadores davam espetáculos públicos no Recife, levando o piano do porto ou da loja para as casas ou de uma casa para outra. Nestor Silva fixou-os no desenho válido, documentário e desenho mesmo. Eram 8 homens hábeis no equilíbrio do piano sobre as rodinhas e as cantorias durante o trajeto. Vamos agora falar dos piolhos. Os piolhos do Recife. Eita, minha gente. Em Pernambuco, os piolhos recordam os pentões comentados pelo padre Lopes Gama e os pentes finos com a função de tirar piolho. Sem exagero, eis um hábito procedente dos começos da colonização e somente liquidado nas cidades, como foram os percevejos pelos modernos inseticidas. Exercia-se das casas de engenho aos sobrados do Recife, nas casas de sítio, nas de porta e janela. Jovens escravas, depois as empregadinhas de dedos leves e ágeis de tato e faro, especializaram-se na caça a esse parasita, às vezes cúmplice de um sensualismo inconsciente ou voluntário. O piolho, façam-lhe essa justiça, alheava-se a qualquer distinção de classe ou idade. Alheava-se. Tá nem aí, né? Para usar a expressão atual, diga-se que ele estava em todas, isto é, em todas as cabeças. Queria o seu habitat, os cabelos. Onde os houvesse, aí instalava-se com o poder da propagação local e migratório. Pulava de uma cabeça para outra, ultrapassava meio da popular de tempo mínimo, num abrir e fechar de olhos, e logo fazia nova colônia e o trampolim para outras. Nas escolas, povoava as cabeças dos alunos também em tempo recorde. E daí muita cabeça de menino ficando azul da navalha do barbeiro para livrá-la da fauna coceirenta, das lêndias acrobatas nos fios de cabelos. Venha me pentear. Lembre-se a nega fulô, de Jorge de Lima. E para o atendimento, os pentes dos anúncios, inclusive o pente fino, representavam acessórios. As mãos das mulatinhas, em tantos casos descendo ao pescoço e ao busto, interessavam mais com suas carícias. Mesmo as cabeças limpas reclamavam o fingimento da catação de piolhos, o cafuné identificado entre vários povos. Roger Bastide considera-o substituto dos divertimentos lésbicos. E Câmara Cascudo, citando o autor de Psicanálise do Cafuné, cita a oitava popular. Eu adoro uma iaiá, que quando está de maré me chama muito em segredo para me dar seu cafuné. Abre o cabelo de banda, dá-lhe 4 cafuné, raiva de homem não dura. Para mansidão de mulher. Companheiro do piolho, operário de uma zona de coletas afins, era o percevejo. Tanto que os internos em colégio do Recife excediam-se no pagamento das mensalidades, pagavam também o tributo de sangue, pois o percevejo proliferava mais na residência coletiva sob 2 influências: a ineficácia de combate e a comida, isto é, a bebida farta de manhã à noite mais à noite. Ainda em muitas casas de família não pedia licença para entrar e ficar à espera de que o alimento apagasse a luz e se deitasse.
Logo saía das trincheiras em equipes e começava a sugação noturna. Ainda existiam colherinhas de calmante capazes de acabar com esse tipo de insônia picante de agentes externos. Os lençóis das camas de vento, as mais indicadas para os climas tropicais, embora a moda as tenha eliminado dos quartos, de madeira ou de ferro com rendado de arame dos lastros, compondo seguro esconderijo para cervejeiro, amanheciam listrados de sangue. Esse representava um caso de lavadeira. Enquanto a asepsia nas camas, vejo ainda a cena no pátio do ginásio do Recife. Durante horas, transformado em vasto dormitório, fazia-se de modo precário na base da chaleira de água quente. Além dessa chaleira de água quente e outros usos prevalecentes, pelo menos até a década de 30, foram pouco a pouco desaparecendo ou deixando escassas sobrevivências. A vela que se botava na mão do agonizante e o ataque histérico, que rebentava nas casas, às vezes em série, quando alguém adoecia gravemente ou morria gente da família. A saída do enterro. A casa só faltava vir abaixo, o que constituía a forma de prestigiar o morto. Quando se rompiam noivados, quando havia briga mais violenta entre marido e mulher ou entre pai e filha. Então havia um desadouro no quarteirão, na rua toda. O desadouro. Percebia-se o tamanho dessas tragédias ou comédias domésticas pelos gritos que as anunciavam, convocando curiosos para as janelas e as esquinas. A vizinhança e parentes para socorrer a histérica em geral, contorcendo-se no sofá da sala de visita, local mais correto para o exibicionismo. Prestava-se o socorro na base das esfregadelas nos pulsos e dos sais, à frente o amoníaco e do éter dado para cheirar, e que, como entorpecente, acabava mesmo acalmando a vítima de pura cavilação. Hoje existem os tranquilizantes e os óculos escuros, que durante as aflições as mulheres usam com dois fins, por elegância e para pensar-se que elas estão escondendo o choro. Vai queimando de vez a vela que se botava na mão de quem estava morrendo, ou que às vezes nem estava, morria de susto quando via a chama agourenta. Se havia em casa gente em estado grave, ou assim considerada pelos curandeiros, pela medicina mágica, religiosa, ou mesmo pelas falhas de prognóstico de algum doutor de verdade, logo adquiria-se a vela e guardava-se com caixa de fósforo numa gaveta da cômoda perto do quarto do doente para atender-se a pretensa anúncio de partida. Um estremecimento, um virar de olhos, suores, calafrio ou qualquer sintoma relacionado com o fim do paciente, pacientíssimo. Se não embarcava mesmo para a eternidade, poderia contar a viagem. Ficava unindo a certa forma de resistência. Os conhecidos comentavam: aquele sujeito é duro, esteve de vela na mão. A vela devia, quando possível, ser benta pelo padre, mesmo para valorizar os antecedentes históricos de mostrar a fé dos cristãos, acesa nas catacumbas, durante a missa, nos altares, nos batizados, nas procissões, em tantas cerimônias religiosas atuais da antiguidade. E os pregões, quem os eliminou? O desenvolvimento do comércio e da indústria. As lojas do centro e do subúrbio fecharam o baú do mascate, banha de cheiro, grampos, colchetes, anéis de plaquê. Os refrigeradores liquidaram o vendedor de copos e quartinhas resfriadeiras. As sapatarias, o vendedor de chinelos nas ruas. Os enlatados, o vendedor de mel de engenho. As granjas, as cestas de ovos. Com os travesseiros de borracha, nunca mais se ouviu o canto urbano. Eu tenho a lã barriguda para travesseiro. Eu tenho a lã de barriguda para travesseiro. As sorveterias e as carrocinhas demitiram os sorveteiros. Sorvete, coco, maracujá e abacaxi. Sorvete. Até as vendas das esquinas. As donas de casa escrevendo os gêneros nas cadernetas para pagar no fim do mês. E a empregada indo recebê-los a conversar também fiado com os caixeiros. Foram liquidadas pelos mercadões chamados de mercadinhos, que tiram as frutas da rua, prata e maçã madurinha. Chora, menino, para comprar pitomba. Em tudo isso, quem acertou foi o vassoureiro. O vassoureiro vai passando, o vassoureiro vai embora. E foi mesmo, levando os companheiros. Era um profeta ambulante. Interessante, né?
Outro desaparecimento de doer foi o das folhinhas nas casas do Nordeste. O calendário de metal e mesa, desses que a gente encalca no botão e muda o dia e o mês, nem de longe substituiu o outro na parede. Logo em novembro começava a distribuição, feita pelas vendas, pelas farmácias e lojas, com os votos de boas festas e próspero ano novo. Começava a distribuição precedida entre os distintos fregueses e amigos. Isso também vinha impresso, da expectativa de receber o mesmo como presente de Natal. O cromo e o bloco, como se chamava a folhinha, um colado no outro, iam para a sala de visitas, a de jantar, o corredor o quarto de dormir, conforme o gosto das famílias e a hierarquia moral das estampas, pois existiam variantes na escolha delas. Tome-se Nazaré da Mata para a amostragem. Era a mesma coisa nas outras cidades, porque lá vivia as folhinhas de menino. Já no meio do ano, chegavam os caixeiros viajantes das litografias com seus mostruários. Dias e filhos. O chefe da firma era o bondoso seu Luís. Preferia sempre imagens de santos, o Coração de Jesus, a Sagrada Família, São Luís Gonzaga, São Francisco de Assis com os passarinhos, Santo Antônio com os peixes, São João com o carneirinho, imagens louvadas por Dona Quininha, Dona Marocas, professora, Dona Inês Matutina, Dona Toinha, chefes das associações da igreja e assim por toda a população católica. Com Pape, dono da única papelaria da cidade, a coisa mudava. Mandava imprimir anjos ou bichos ferozes. Os primeiros explicavam. Para as beatas, os tigres e leões para ver se pulavam da cartolina e comiam ao menos a cabeça desses canalhas. Desfilava os nomes. Da loja Ramiro, seu Ramiro e o filho Clóvis, panteístas confinados entre peças de fazenda, chapéus e miudezas, vinham sempre o mar e o campo. Luas, barcos, peixes, arvoredo, passarinhos. Oswaldo, o inteligentíssimo Oswaldo da farmácia e drogaria Neves, distraía-se com a própria resistência a essa pacata tricomia da paróquia. As suas folhinhas eram brabas no tempo, e o bispo Dom Ricardo chegou a julgá-las em sermão, e Moraes, atentatórios à formação cristã da juventude. Eram as estampas de casais aos beijos, haréns, odaliscas, mulheres nuas e etc. Figuravam sempre nos castelos dos caixeiros e nos quartos das raparigas. A essa função decorativa juntava-se a principal, a informação das folhinhas. Delas constavam indicações sobre os dias úteis, domingos e feriados em vermelho, fases da lua, festas religiosas e profanas, acontecimentos históricos. Mais alguma coisa? Sim. Depois de arrancada não se botava fora a folhinha. No verso ela trazia uma sentença, um provérbio, uma filosofia. O bonde de burro, peça inesquecível na história recifense dos transportes, acabou-se em 1914. Começaram a circular em 22 de setembro de 1871, o que foi um acontecimento. Uma fábrica de cigarros lançou nova marca, Viva o Progresso. O Diário de Pernambuco deu uma notícia caprichada sobre a inauguração da primeira linha do Arsenal de Marinha até a passagem da Madalena, área do Sobrado Grande. À chegada ali foram os carros recebidos ao som de música marcial e ao estampido de grande número de foguetes, e bem assim passaram todos sob arcos de folhas e flores, armados com bandeiras e globos de cores, tudo preparado a expensas dos moradores do lugar, todos os quais, cônscios da importância do melhoramento, quiseram dar um testemunho público do quanto são interessados na prosperidade de sua província. Entre os passageiros dessa viagem inaugural estavam o vice-presidente da província, o comandante de armas, o diretor das obras públicas, o inspetor do Arsenal, o conselheiro, o inspetor de tesouraria geral, a ilustríssima Câmara Municipal, etc. O trajeto fez-se em 25 minutos, muito regularmente e com plena satisfação de todos quantos se interessam pelo futuro da empresa, que, como essa, a Pernambuco Street Railway, depois Companhia Ferro Carril de Pernambuco, trazem verdadeira comodidade ao público. O gerente, senhor Whitman, obsequiou os seus convidados muito cavalheirescamente, com delicado e profuso lanche, e na dupla mesa do festim foram erguidos entusiásticos brindes. Vale a pena a transcrição de mais alguns trechos da notícia caprichada, já agora referentes à qualidade do serviço. Os carros são elegantes, fortes e ao mesmo tempo leves e de fácil direção. O pessoal que os dirige parece bom.
Os cocheiros guiam os veículos de pé. Sobre a plataforma posterior, os animais burros são excelentes. Embora não estejam ainda habituados ao serviço, caminham com facilidade. Sob a vigorosa e hábil mão que os dirige, dentro em pouco satisfarão todas as exigências. Não demorará as outras linhas. Depois de Madalena, Afogado, Santa Amaro, Fernandes Vieira, Debe, Jequiá, Torre. Esta partindo da Praça Maceió Pinheiro e passando pelas ruas do Aragão, Rosário da Boa Vista, Barão de São Borja, Visconde de Goiânia e pelo Chora Menino. A linha Pedro II, de inauguração bem posterior, chegou a inspirar a lira popular, que atribuiu estes versos a Ferro Carril. Reparem bem o meu sucesso de ano a ano, alongo as linhas. Em lugar nenhum já vi sucesso tão colossal. Vejam como progredi. Bonde até para o hospital. Alongavam-se também os informes do Diário de Pernambuco. 2 pontos. Os trilhos ainda estão um tanto ásperos, de forma a, pelo grande atrito, dificultar a tração. Isso, porém, desaparecerá em breve pelo tráfego. O pouco peso do material rondante e outro sim a mesma natureza dos trilhos e o modo como são eles assentados. Tudo facilita extremamente a colocação na linha de qualquer carro que porventura descarrilha. Por esse lado, nenhum prejuízo terá de sofrer o público. Mas prejuízo, embora dos menos maus, o público teria, por outro lado, como se vê neste registro de remoto, e no tipo talvez precursor dos desastres de trânsito no Recife. Ontem pela manhã, na rua Marquês do Eval, atual Concórdia, um homem tentou tomar um bonde em movimento e falseando do balaústre, agarrou-se nervosamente ao condutor, que então com o pé no estribo cobrava passagens, sucedendo ambos caírem. O passageiro partindo o crânio. Está aí um dos resultados menos maus de precipitações infundadas que, todavia, na generalidade, vitimam os imprudentes. Olha o português, né? 10 anos depois da fundação, a Ferro Carril mantinha 50 bondes e quase 500 burros e burras. Uma das maiores cocheiras de manutenção e troca desses burros e burras, as parelhas cansadas de puxar os carros pelas descansadas, localizava-se nas imediações da estação do Brum. Essa origem muito recifense. Pereira da Costa deveria ter incluído no seu vocabulário pernambucano, como José Lins do Rego a usou nas suas crônicas de jornal, a expressão doutor pela Academia do Brum, ou formado pela Academia do Brum, e referente aos falsos doutores ou aos de baixo QI. É difícil falar no Recife do século XIX sem falar no Santa Isabel, doutor formado pela Academia do Brum. É difícil falar no Recife do século XIX, né, sem falar no Santa Isabel. Lembranças do Conde da Boa Vista, do engenheiro Valtier, com sua arquitetura e suas influências sociais. O teatro, a história. E o teatro, história, e não só teatral. Chuvadas no Recife naquele maio de 1850. Há 16, o empresário Germano Francisco de Oliveira anunciava o adiamento do espetáculo inaugural, em consequência do mau tempo, e por sua excelência, o senhor conselheiro da província, havia assim ordenado. A 11, foram abertas assinaturas, tanto para camarotes como para a plateia superior. Tabela. Primeira ordem, 16 mil réis. Segunda, 10. Terceira, 8. Quarta, 4. Plateia superior e galeria na primeira ordem, 2 mil réis. Plateia geral, 10 tostões, varanda, 640 réis. Pagamento adiantado. Menos para os comentários do Diário de Pernambuco, publicados a 21. Não há dinheiro que os pague. O cronista era bom de pena, fez uma tirada antológica. Salve, 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 3 vezes salve. Escreve logo de saída. Diante da copiosa chuva, a população desta bela cidade parecia condenada a não mais ver o sol. Mas nesse dia surgiu o astro luminoso e brilhante, desenvolvendo todas as suas galas e derramando pelas nossas praças e ruas luz e chamando a vida aos nossos corpos. Largando a paisagem, é mesmo dentro do Teatro Santa Isabel que o homem se solta. Lamenta a falta de bilhetes para atender a todas as pessoas. Mais de um belo rostinho curtiu nesta noite raivinhas.
E nós que fomos mais felizes, nós que tínhamos o nosso assento dele, tomamos conta, nos preparando para gozar do espetáculo. Mas, vejam só que galanteador. Ele trocaria o bilhete pelo sorriso de qualquer bela. Viu nas chamadas torrinhas, cabecinhas, até nos cumes dessa montanha. Quando ia proceder o exame da decoração, o que houve? E involuntariamente nossos olhares, os dele, se recusaram, demorando-se em admirar a beleza de tantos lindos semblantes, o donaire de tantos corpos graciosos e flexíveis. Levantado o pano, apareceu o busto imperial, tendo por guarda de honra 2 linhas, em cuja composição entravam 12 cantores e 2 cantorinas com o senhor Germano como contraponto à frente. Bem sucedido no que dizia respeito ao busto, que estava decentemente ornado, mas desgraçadamente a escolha das cantorinas foi pouco feliz, que uma delas, a segunda, comprometeu com sua voz extremamente nasal, que mais parecia miado do que canto. Pau para toda a obra, o senhor Germano encarregou-se também da recitação de 2 peças poéticas, análogas ao dia. A primeira, fruto do Patrício A. Ferreira Lima, que vai mostrando o gosto pelas musas. A segunda pertence ao nosso também Patrício, o velho Cisne, o padre Francisco Ferreira Barreto, etc, etc. Terminadas essas recitações, apareceu o senhor chefe de polícia da Vivas, que foram com pouco ou nenhum entusiasmo correspondidos. Tem razão o cronista quando escreve que outros personagens ficaram ofuscados pelo senhor Germano. Coube ainda o papel principal, que desempenhou de uma maneira digna do sublime dos pensamentos de que era órgão da peça O Pajem da Aljubarrota. Nada a ele o senhor Germano deixou a desejar. Tanto que o nosso cronista apenas lhe sugeriu que, na recitação, não se precipitasse tanto, pois que isto lhe pode fazer mal. Já neste século, os chapéus de coco e as roupas de casemira preta, calças, colete e fraque, debaixo deste sol de fogo dos homens de primeira década, eram coisa inocente, se a confrontamos com os costumes deles. Quando se diz que o Recife representa hoje um dos centros médicos mais adiantados do Brasil, é caso para exaltar-se a pertinácia com que os nossos doutores conseguiram chegar a uma posição em outras cidades obtida em tempo maior. Pois até 1910 o cinturão elétrico era aqui artigo de grande procura nas boticas. O cinturão elétrico cura todas as moléstias nervosas, reumáticas dos rins e da bexiga. Eis os termos de um anúncio publicado no Diário de Pernambuco daquele ano. Também para a tísica adiantada havia cura radical, com xarope vegetariano. Ainda tão antes das sulfonas, um doutor Antônio Lara participava ao público sua descoberta, a cura da morféia, e esclarecia. As manchas se apagam por completo, as insensibilidades desaparecem igualmente. Tratamento com base nos antídotos dos venenos alcoólicos. Também trata à distância, enviando medicamentos. Então, eram inexistentes aqui as especialidades médicas. O doutor Leopoldo Araújo anunciava partos, moléstias de senhora e crianças, moléstias da garganta, nariz e ouvido. Mais restrito o campo das atividades do doutor Cartacho Dantas, moléstias das crianças e senhoras. Com prática durante mais de 1 ano nos hospitais de Paris, nas clínicas dos professores Cambry, Routinel, Kermisso, Potts e Lognot, dispõe de moderno arsenal cirúrgico, o Rabarão da Vitória 23. O doutor Heleno Brandão dedicava-se ao tratamento da sífilis, moléstia dos pulmões e do aparelho digestivo. Dos mais originais era o anúncio do doutor Ladislau Cavalcante, ex-interno de clínica pediátrica na Faculdade de Medicina da Bahia. Especialidades: febres e sífilis, Praça da Independência 7, primeiro andar. Em sua casa da Praça 1817, em João Pessoa, o doutor José Maciel mantinha a sua grande placa oval. Doutor José Maciel, oculista e parteiro. Os consultórios médicos seguiam um horário bem diferente do atual. Abria-se ao meio-dia, às 15 saíam os últimos clientes. O dia 2 de julho de 1908, acontecimentos importantes para a época agitavam os incipientes meios científicos do Recife. O diário noticiava, com a assistência dos doutores Ascânio Peixoto, Soares Avelar e Bandeira de Melo, o doutor Vieira da Cunha operou no Hospital Pedro II uma indigente atacada de ovariotomia, reclamada por um grande quisto do ovário direito. O operador necessitou de abrir o ventre da paciente numa extensão de 30 centímetros, com perícia cirúrgica, conseguindo destruir as múltiplas aderências da cápsula do tumor com a folha parietal do peritônio, funcionando então
um quisto que forneceu 25 litros de líquido. Além dos operadores, estiveram presentes os doutores Malaquias Gonçalves e Berardo. Nos registros de óbitos nos jornais, usava-se muito declarar as causas mortes. As congestões e insuficiência mitral figuravam com frequência. Entre o pessoal de imprensa de então, estava Lulucena Farias Neves Sobrinho, poeta e humanista, que mantinha uma seção rimada na primeira página do Diário de Pernambuco. Era homem de vivacidade, familiar à técnica dos versos e em preciosíssimo vocabulário de muitos dos seus contemporâneos. Quando o jornalista Gonçalves Maia escrever em A Província sobre os povos que mais tomavam banho, utilizando o tema para alusões ao adversário, Lulucena não demorou a resposta. No entretanto, Maia, muito cujo, não vai supor que serves de alvo ao centro ao comentário que traceja agora, que por mais que se banhe é sempre sujo. A água, mainha, lava só por fora, não limpa o que está dentro. Coincidiu com a revolta do Mercado de São José, tiros e facadas em 1908. A revolta do crítico do Diário contra o livro Ninfas, de Landulfo de Medeiros, que depois se afirmaria um dos nossos bons poetas, embora absolvido pelo trabalho de revisor de jornal, que não lhe deixou tempo para reunir os seus melhores sonetos. Ora, dizia o crítico, vá ocupar melhor o seu tempo. Imagine-se quanto deve ter doído num adolescente essa falta de estímulo. Como era falho o olho desse crítico, podemos ver na sua opinião sobre outro livro de versos, Stella Maris. É uma coleção de poesias que revela talento, espontaneidade e tendência lírica. Mostra desse talento, dessa espontaneidade e tendência lírica. Ela estava na igreja trêmulo e silente e eu me ajoelhei também pertinho para rezar. Mas tudo explica-se no final da notícia. O autor, J. Diniz Barreto, dedicou o seu trabalho ao doutor Aníbal Freire, talentoso secretário-geral do Estado e nosso querido companheiro. A vida literária no Recife no começo desse século ia além dos suspiros dos poetas. Havia tertúlias até no interior com as exibições dos literatos da capital. Em escada funcionava o Grêmio Machado de Assis. Foi no Grêmio Machado de Assis que Manuel Monteiro, um dos poetas dos Descantes, os outros eram Moreira Cardoso e Adelmar Tavares, falou sobre namoro e casamento. Vamos ler a notícia. Durante cerca de 40 minutos, Manuel Monteiro, em ameno e gracioso estilo, encantou o auditório, discorrendo sempre com muita verve, intercalando a sua bela prosa de encantadores ditos de espíritos. Foi ofertado a Manuel Monteiro custoso cartão de prata acomodado em ótimo estojo, e ao nosso companheiro esteve reservada a felicidade do improviso de umas quadras, as quais muitos dos assistentes guardaram na memória para repetir como um dos brindes mais fascinantes da festa. O Grêmio Jaboatense Frei Caneca vivia em intercâmbio com o Recife. O seu presidente era o teatrólogo Samuel Campelo. Uma das sessões mais importantes foi dedicada à memória de Floriano Peixoto. O orador, Nasson de Figueiredo, botou gente para chorar. Nos colégios da cidade não se admitiam encerramentos de períodos letivos ou homenagens ao prezado diretor sem um programa de discursos e cançonetas. Ajusta-se ao segundo caso que aconteceu no Instituto Aires Gama, 11 de agosto de 1908, quando o aluno José Carneiro Filho prendeu a atenção do selecionado público durante mais de meia hora. Seguiram-se na tribuna o acadêmico Bruno Pereira e os alunos Assênio Costa, Tibúcio Rangel e Aldemar Londres, Mário Mendonça e Raul de Souza. Uma das notas da festa foi a cançoneta, o sorteio militar, a cargo de Romeu Medeiros, que seria diretor do jornal Pequeno. Até 1910, pelo menos, a linguagem da imprensa do Recife, na sua maioria, era capaz de afundar no ridículo os redatores, se fossem hoje identificados. Não se fala em atraso natural da época. Nessa época já estava Machado de Assis, cuja morte foi assim noticiada. Na culminância serena em que a glória o entronizou, é ele há muito chefe incontestado da literatura brasileira, e foi o ídolo de 2 gerações. Nenhum escritor como o autor de Brás Cubas gozou no Brasil em vida de consagração tão unânime e sentiu tão intenso o perfume embriagador da glória prematura. Contudo, o recorde dessa maneira de escrever era batido diariamente na primeira página do Diário de Pernambuco, numa seção O Tempo.
Simples indicações meteorológicas resumíveis nisto. Tempo instável, tantos graus à sombra, ameaça de chuvas. Eram apresentados assim. Ontem o inverno voltou a orvalhar as vermelhas rosas e por estas suaves manhãs se iam acostumando a guardar como a sorrir os ósculos do sol de agosto. Em certo domingo, o observador do tempo apareceu ainda mais derramado. Ontem celebrou-se no espaço a apoteose à luz. Em todos os recantos do firmamento, no cinzeiro das nuvens e revoada, chispavam os raios solares do louro vivo, quase sanguinolento. O astro-rei envolveu a terra e o mar que se estende nos seus confins em montes incendiados no seu ouro incandescente, irradiando o calor. Chuviscou, como se a atmosfera chorasse a morte das estrelas e numa timidez absoluta se escondiam nas alfombras das nuvens. Notas. 1. Todos os anúncios aqui referidos ou transcritos foram recolhidos diretamente das fontes primárias, inclusive os seguintes, devidos à colaboração de Bartolomeu Macedo. Para o Carnaval. É chegado pelo último navio vindo da França, a loja de Maia Ramos e companhia, um lindo sortimento de máscaras de Veneza e outros costumes, tanto de queixo fino como movediço, vindo entre elas algumas de lindos gostos, próprios para a senhora por preço razoável. Na Rua Nova, número 6, pano fino mesclado. Vende-se superior pano fino mesclado de todas as cores, casimiras francesas, elásticas, pretas e de cores. Pano fino preto e de cores, sarja de seda espanhola legítima, cortes de cambré de seda, padrões novos, alpaca muito fina, chapéus de massa francesa da última moda, toalhas ricas, guardanapos e atoalhados, e outras muitas fazendas finas, tudo mais barato do que em outra qualquer loja. Na Rua do Queimado, nos quatro cantos, loja do Sobrado Amarelo, número 29, Diário de Pernambuco, 8 de fevereiro de 1848. Roupa feita no Armazém de Santos e Faria 40, Rua do Queimado, 40 Letreiro Verde. Neste estabelecimento há sempre um sortimento completo de roupa feita de todas as qualidades. Também se manda fazer por medida à vontade dos concorrentes para o que tem um dos melhores professores, assim como também tem um grande e variado sortimento de fazendas de todas as qualidades para senhoras, homens e meninas. Casacas de pano preto, 35 mil a 30 mil réis. Sobrecasacas idem, 30 réis e 25 mil réis. Paletóis idem de cores, 25 mil réis e 10 mil réis. Ditos de casimira, 20 réis, 15, 12, 10, 7 mil réis. Calça de casimira preta, 12, 10 e 7 mil réis. Ditas de princesa e merinó preto de cordão, 4.500 réis. 4 e 2.500 réis. Coletes de veludo preto de cores, 9 e 7 mil réis. Ditos de casimira preta, 5 e 4 mil réis. Cerola de brinde linho, 2.400 e 2 mil réis. Ditos de feltro, 5, 4, 3.500 e 2 mil réis. Chapéu de massa preto francês, 10, 9 e 8.500 réis. Ditas de feltro, 5, 4, 3.500 e 2 mil réis. Colarinhos de linho fino, última moda, 640 réis. Sortimento completo de gravatas. Toalhas para rosto, 12, 11 réis, 6 mil réis. Chapéus de sol de alpaca pretos de cores, 4 mil réis. Lençóis de bramante de linho, 3 mil réis. Cobertas de chita chinesa, 2.500 réis. Diário de Pernambuco, 4 de maio de 1864. Saias de cambraeta. Vende-se superiores saias de cambraeta muito fina, com 4 panos, pelo diminuto preço de 5 réis. Há elas que são muito baratas, na Rua do Queimado, número 22, na bem conhecida loja da Boa Fé. Gravatas da moda na loja da Boa Fé. Na Rua do Queimado, número 22, se encontrará um completo sortimento de gravatas de seda pretas e de cores, que se vendem por preços baratíssimos, como sejam estreitinhas pretas de lindas cores, a um real. Ditas com pontas largas a 1.500. Ditas pretas bordadas, 1.600. Ditas pretas para 2 voltas a 2 réis. Na mencionada loja da Boa Fé, na Rua do Queimado, número 22, Diário de Pernambuco, 1º de janeiro de 1862. Extraordinário sortimento de perfumarias. A superioridade das perfumarias que a Água Branca vende está incontestavelmente reconhecida. Isto confirma a grande extração que lhes vão dando os apreciadores do bom. A Águia Branca, porém, tendo sempre em vista o bem servir a sua freguesia, tanto da cidade como do interior, mandou ver o extraordinário sortimento que acaba de receber, vindo conforme suas recomendações, sempre da melhor qualidade, sendo água de colina em garrafas de diversos tamanhos e moldes, dita em frascos redondos e quadrados, dita ambreada em frascos verdes, água ambreada para banhos, dita balsâmica e dentrifícia para a conservação das gengivas e dentes e bom hábito da boca.
dita de flor dentrifícia, né? E o bom hálito da boca, dita de flor de laranja, dita de rosa e dita de Flórida, dita de lavandeira e toalete, dita de ateniense para alisar e assegurar os cabelos depois de atados, dita de malabar e oide para atingir os cabelos, ou oide. Banha transparente e lafornesa, ditas finas em frascos de diversos moldes, dita em bonitos vasos de porcelana, dita em latas, dita em copinhos, sendo creme do case e pomada imperial. Baúzinhos de vidro com perfumarias, caixinhas com 6 frasquinhos de cheiros, cosmetique ou pomada superfina, extratos de fios e de agradáveis cheiros em bonitos frascos, dito frangipane, cheiro novo e muito agradável, dito de sândalo, essências concentradas com diferentes e finíssimos cheiros. Leite virginal para tirar sardas, dito de cacau para amaciar a cutis e conservar-lhe o lustro. Macassá pérola, opiata inglesa e francesa, pós de coral e lubim para os dentes, ou luban, não sei. Sabonetes finos, quadrados e redondos, ditos cremes de amêndoa em vasos de vidro e porcelana, tônico oriental de Kemp. E assim, muitos outros objetos de gosto, que na compra dos quais o pretendente será satisfeito por deixar os cobres na loja da Água Branca, Rua do Queimado, número 8. Ficará satisfeito por deixar os cobres. Objetos de fantasia vindos para a Água Branca, para a Águia Branca. A Águia Branca recebeu novos e bonitos objetos de fantasia, alguns dos quais nunca vistos aqui, sendo bonitos adereços completos feitos de pérolas falsas, ditos de pedras por cuja perfeição e bom gosto quase se não distingue das verdadeiras, lindas pulseiras mosaicos. Dita de pérolas falsas tanto para senhoras como para meninas. Dita de chapa de cristal com listas douradas, dita de cornalina branca, azul, etc, etc. Bonitos alfinetes e anéis para gravata. Bonitos pentes de concha, obra de apurado gosto. Outras travessas com pedras para meninas. Belas guarnições de pentes dourados ornados com cachos de uvas, feitos de aljofar, obra sublime. Outras igualmente belas, todas de fino dourado e com pedras. Outras atartarugadas, nada inferior àquela. Voltinhas de aljofar branco e de cores com cruzes de pedras. Essas e outros muitos objetos acham à venda na Rua do Queimado, loja da Águia Branca, número 8, Diário de Pernambuco, 29 de abril de 1850. Estes informes sobre vestidos, chapéus, pentes, cintos e sapatos procedem de uma busca de Joselice Jucá nas coleções do Diário de Pernambuco e de A Província. Mauro Mota. E aqui terminamos Modas e Modos, a crônica, e segue o livro ainda com outras crônicas. Muito obrigado, boa noite.